Olá! Hoje a gente vai mergulhar num conceito-chave da psicanálise, talvez um dos mais conhecidos e polêmicos, o complexo de Édipo na visão do Freud. Isso aí. Nossa conversa vai se basear em trechos do livro Édipo, do J. Denásio, um material que o pessoal do Freudcast, da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Maranhão, nos trouxe. Exato. A ideia é entender por que Freud achava essa experiência tão universal, sabe? E o que ela realmente significa na teoria dele. Perfeito. E é importante a gente pegar logo de cara que, para Freud, o Édipo não era só assim um drama de família, com amor, ciúme. Ah, não era só isso. Não. Ele via como uma fase fundamental e inevitável do nosso desenvolvimento psicossexual. Um ponto de virada mesmo que molda quem a gente é e, olha só, talvez até as nossas neuroses futuras. Nossa, e tem uma frase do Násio ecoando Freud que é muito forte. Nenhuma criança escapa ao Édipo. Parece bem definitivo, né? Por que tanta certeza? Então, a teoria freudiana diz o seguinte. Por volta dos 4 anos, mais ou menos, surge uma força muito grande, uma torrente mesmo, de pulsões eróticas. Seria algo natural do desenvolvimento. Natural. E aí, inevitavelmente, as pessoas mais próximas dos cuidadores, geralmente os pais, né? Eles acabam virando o foco disso. Seja como alvo do desejo, seja como barreira. E o Násio e o Freud, antes dele, batem na tecla de que não é só uma questão de sentimento, de afeto, tem algo mais físico, né? Exatamente. Esse é um ponto central e que, nossa, historicamente deu muito o que falar. Freud insistia que o Édipo é, na raiz, uma questão de sexo. Sexo. Na infância. Sim, a gente está falando de corpo, de desejo cru, de fantasia, de prazer. É como se fosse uma vivência de um desejo sexual tipo adulto, mas na cabeça e no corpo de uma criança, e direcionado aos pais. Não é só amor e ódio no sentido romântico ou sentimental. Uau! Imaginar um desejo tão forte assim e voltado para os pais. Deve ser bem perturbador para muita gente pensar nisso. Como é que uma criança lida com uma coisa dessas? O Násio até fala que há um imenso despropósito. Porque gera um conflito gigantesco. De um lado, tem o prazer erótico que a criança sente. Do outro, vem o medo. Medo de quê, exatamente? Medo de perder o controle, sabe? Do próprio corpo, da mente e medo da punição. Uma punição fantasiada ligada àquele tabu enorme do incesto. A saída que Freud considerava, digamos, saudável para isso, seria o recalque. Recalque. A gente ouve muito essa palavra. O que é exatamente? É um mecanismo de defesa. A criança meio que esquece, apaga ou joga para o inconsciente essas fantasias, essas angústias todas. É a partir daí, desse processo, que surgiriam coisas como o pudor, a culpa, o senso moral e a própria base para a identidade sexual, para se entender como um menino ou menina. Entendi. Isso tem a ver com aquela outra ideia famosa, a da fase fálica e do falo? O que isso significa nesse contexto? Ah, sim. O uso que Freud faz do termo falo é muito interessante, porque é simbólico. Não é só o órgão masculino. Não, vai muito além. Como o Násio explica bem, o falo vira um símbolo de poder, de se sentir completo, de desejo. Toda a dinâmica do Édipo para Freud gira em torno de perceber se tem ou não tem esse símbolo. Aí ele descreveu caminhos diferentes, né? O menino com o medo de perder o falo, a tal angústia de castração, e a menina que perceberia a falta e teria a inveja do falo. Essa diferença entre a experiência do menino e da menina é, sem dúvida, uma das partes mais questionadas da teoria do Freud ao longo do tempo, né? O Násio comenta isso. Sim, é um ponto que sempre gera debate. O Násio, de modo geral, ele apresenta essas ideias dentro do pensamento original do Freud, sabe? O foco dele é mostrar a função que o Freud dava para essa dinâmica simbólica, a percepção da diferença, as consequências psíquicas disso, para conseguir sair do Édipo, para dessexualizar a imagem dos pais e formar a identidade. Isso independentemente das críticas que vieram depois. A ideia é entender a lógica interna da teoria freudiana. Certo. E pensando nessa dinâmica toda, qual o impacto que isso tudo teria a longo prazo? Porque essa crise infantil é tão central para a psicanálise. Olha,
Para Freud, o jeito como cada um atravessa o Édipo deixa marcas assim muito profundas. Define a identidade sexual, influencia a personalidade e, o ponto crucial, seria a origem das neuroses na vida adulta. Ah, então os problemas da vida adulta poderiam vir daí. Exatamente. Se a vivência do Édipo foi muito traumática, tipo muita excitação, ou o abandono, maus tratos, ou se o recalque não funcionou direito, isso poderia gerar sintomas lá na frente. O Édipo vira quase um modelo para a gente entender os conflitos de relacionamento futuros. Aliás, o próprio Freud chegou nessa teoria analisando as fantasias que os pacientes dele contavam, achando no início que eram memórias reais de sedução. Entendi. Então, para resumir, Freud viu o Édipo como universal, inevitável, focado na sexualidade da criança, nesse conflito entre desejo e medo em relação aos pais. Aí vem o recalque para resolver, e tudo isso é fundamental para a identidade e para a saúde mental depois. Exatamente. E fica uma coisa para a gente pensar, né? Se essa dinâmica toda, desejo, rivalidade, proibição, opera mesmo na gente de forma tão básica, e muitas vezes sem a gente nem perceber, como Freud sugeriu, será que entender isso mudaria o jeito como a gente olha e lida com os nossos próprios conflitos, nossas atrações, nas relações do dia a dia, mesmo adultos? É uma pergunta profunda, sem dúvida. Bom, fechamos aqui essa nossa conversa sobre o complexo de Édipo freudiano com a ajuda do Jay Dinásio. Para quem se interessa e quer continuar explorando o universo da psicanálise, fica o convite para se inscrever no Freudcast, da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Maranhão. Isso mesmo. Até a próxima.